te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café com Manhã, hoje dia 2 de junho, sexta-feira. Nossa leitura e reflexão nesta manhã, o Salmo 119, versículos 137 a 144, onde nós vemos Deus, sua justiça, sua palavra e o salmista. A 18ª divisão de 8 versículos do Salmo 119 se inicia com a letra Tzad, que significa armadilha ou anzol. Tzad, armadilha ou anzol. Versículos de 1 a 8, nós temos a letra Aleph, que significa boi. De 9 a 16, Beit Casa. Gimel, 17 a 24, camelo. Dalet, 25 a 32, porta. Re, de 33 a 40, casa. Vav, de 41 a 48, prego. Zain, de 49 a 56, arma. Het, de 57 a 64, cerca. Tet, de 65 a 72, bolo de pão ou pacote. Yod, 73 a 80, significado mão. Kaf, de 81 a 88, palma da mão. Lamed, de 89 a 96, aguilhão. Mendes, 97 a 104, água fluindo. Num, de 105 a 112, peixe. Samed, de 113 a 120, com significado desconhecido. Ain, de 121 a 128, como olho ou fonte. E P, de 129 a 136, significando boca. E, como nós falamos então anteriormente, Tzad, significando armadilha ou anzol. Meus queridos, essa passagem trata da perfeita justiça do Senhor, bem como da sua palavra, e expressa justamente as lutas de um verdadeiro crente com referência a esta mesma justiça. Então o salmista e a pessoa de Deus são reconhecidos como justos, e por isso ele começa o salmo justamente utilizando-se dessa prerrogativa, dessa verdade. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. O salmista ele reconhece o Senhor como justo, isto é, como aquele que é infinitamente reto e perfeito em sua natureza. E ao chamar Deus de Senhor, o salmista então o identifica como Deus que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, né? E é só recordar Êxodo capítulo 3, que você então vai justamente recordar, lembrar desse encontro, né? Justamente de Moisés com o Senhor no Monte Sinai. Muito bem. Êxodo capítulo 6, versículo 3, ele diz que aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então, de forma muito especial, o Senhor é um Deus pessoal e que se compadece pessoalmente, né, da situação em que seu povo se encontra ou se encontrava. O Senhor, ele reina sobre os povos com justiça e equidade. Isto é, ele é reconhecido, né, pelo salmista como justamente alguém que é reto em todos os seus juízos, em todos os seus caminhos. Retos são os teus juízos. Então, de fato, o livro dos Salmos nos diz que Deus ama a justiça, né? Por diversas vezes nós vamos ver isso.
no Salmo capítulo 11, 33, 37, nós vamos ver exatamente essa questão do Senhor demonstrando que ama a justiça. Então esse é o motivo principal porque Deus impõe os seus mandamentos, né? Conforme o que está escrito então no próximo versículo, onde ele diz o seguinte: os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis, né? Então o salmista justamente demonstra ou declara essa fidelidade da parte de Deus e essa retidão do Senhor em tudo aquilo que ele é, em tudo aquilo que ele faz, tá? Então é isso que nós temos aqui nesse versículo. O salmista também fala claramente sobre essa justiça de Deus. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra, né? Então ele deixa claro que os inimigos se esqueceram da palavra de Deus. E ele, por diversas vezes, nós vimos já, né, o quanto ele então ficava abismado justamente com essa situação, demonstrando, né, dentro dessa luta diária, né, como seu coração pesava, porque as pessoas ao seu redor preferiam seguir qualquer outra coisa em vez de seguir a palavra de Deus, né? Hoje em dia nós temos muitos cantos de sereia, as pessoas vão atrás dele alegremente, mas quando falamos da palavra de Deus tudo muda, né? Tudo fica pesado, tudo fica difícil, tudo fica desinteressante. Não podendo descontar no próprio Deus, essas pessoas então se voltam contra os servos de Deus, e o salmista é prova viva disso. E pessoas, então, como ele diz aqui, né, que o consumiram, tá bom? Que estavam sempre buscando ir atrás dele. Então, os inimigos, diz aqui, se esqueceram da palavra do Senhor e buscavam de todas as formas, de todas as maneiras, então, perseguir a pessoa do nosso Deus, tá? Versículo 140, a tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Então a expressão hebraica pura descreve a palavra de Deus como um crisol que serve para purificar. O crisol era justamente um recipiente que aguentava altas temperaturas para que pudesse então ser purificado os metais. Então a palavra de Deus, ela é assim, ela é pura e purificadora, né? Então as palavras do Senhor são puras, são como prata refinada, né? Em cadinho de barro depurado 7 vezes. É isso que o salmista diz, né? O caminho do Senhor, no Salmo 18, diz que ele é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ela é escudo para todos os que nele confiam. Então, diante dessas verdades, o salmista só poderia ter uma atitude: amar a palavra de Deus, né? Amar ao Senhor, amar a sua palavra. Então, ele amava ao Senhor e amava a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina a vontade de Deus e nos conduz no caminho da obra de Deus. E porque a palavra de Deus também é um instrumento de Deus para nos conduzir a uma vida de santidade, conforme nós vemos em João 17:17 também. Santifica-os na verdade, a tua palavra diz, ela é a verdade, tá? Então ele demonstra isso de uma forma muito clara e também muito concreta, ok? Então, é exatamente isso que nós podemos observar no Salmo, então, e nesse versículo, principalmente o versículo 140. 141, pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. O salmista então se sente pequeno e desprezado, mas este é justamente o pensamento comum, né, de todos os que querem servir ao Senhor, tá? São pessoas que se colocam justamente ao lado do Senhor, buscando cumprir o seu desejo, a sua vontade, e mesmo sendo desprezado, mesmo passando por muitas provas, por muitas dificuldades, não se esquece de forma alguma dos mandamentos do Senhor e procura obedecê-los prontamente, né? E não se deixando vencer justamente pelas dificuldades ou pelos problemas desta vida, ok?
Então, é nisso que o salmista, então, realmente procura apoiar o seu coração. Versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, ela é a verdade. Então, a justiça de Deus, ela é permanente e é constante. A justiça de Deus, ela não muda. A forma principal de como a justiça de Deus se manifesta tem a ver com a maneira como Deus justifica e salva os pecadores perdidos, como todos nós. Deus nos salva exclusivamente pela graça, né, mediante a fé na obra consumada pelo Filho de Deus a nosso favor. E não há salvação em nenhum outro nome, né? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, tá? Então, isso é notório e muito claro para todos nós, essa salvação que nós, então, recebemos da parte do Senhor, tá? Versículo 143. Aflição e angústia se apoderaram de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Então, a aflição, justamente, e angústia, ele diz aqui, né, pela qual o salmista atravessou. Essa expressão fala sobre uma tribulação muito grande, se refere a todo tipo de dificuldade que pode sobreviver sobre uma pessoa. Então, o resultado dessas dificuldades é manifesto, né, pelo uso da expressão, então, aqui, justamente se apoderaram de mim, né? Então, essa aflição, essa angústia se apoderaram de mim, ou seja, essas dificuldades, esses apuros, essa pressão, aflição, esse tormento, diz que tudo isso se apoderou do salmista, mas veja que todo esse sofrimento e angústia não derrubaram por completo o salmista por um simples motivo, né? Pelo fato de que, contudo, os mandamentos são o meu prazer. Então, ele permaneceu de pé diante de todo o sofrimento, diante de toda a perseguição, diante de toda a angústia e aflição. Por quê? Porque ele tinha prazer na lei do Senhor, tá? Isso, então, o manteve de pé diante de todas essas lutas. Versículo 144, a justiça dos teus juízos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Tá? Então, o salmista pede que o Senhor, então, possa lhe dar inteligência para que ele possa, dessa maneira, permanecer na presença de Deus, na presença também de todos aqueles que estavam ao seu redor. Né? Então, a justiça do Senhor, ele diz que ela é eterna, ela não tem fim, né? E ele diz, eu preciso de inteligência para viver a cada dia na presença do Senhor e na presença dos homens. Então, ele pede que a justiça de Deus realmente se manifeste e que ele possa viver debaixo dessa graça, dessa justiça de Deus na sua vida. Então, o que nós vemos aqui nesse texto, né, o que nós podemos ver aqui justamente nesses versículos, nessa seção de 8 versículos, né, é justamente o fato de que nós podemos aprender aqui de que Deus, ele é justo. Então sabemos que Deus, ele ama a justiça, e essas verdades então devem nos fazer tremer em santa reverência, né, para com a pessoa de nosso Deus, tá? Então a própria palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, né? Aquilo que o homem semear, isso também que ele vai ceifar, tá? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, é necessário aprendermos, né, dessa justiça de Deus. Aprendemos também de que Deus, ele é a verdade, tá? É também instrumento que Deus usa, a verdade, para nos ensinar a andar no caminho de santidade. Então, nossas Bíblias precisam ser usadas como grande instrumento santificador do Espírito Santo em nossas vidas. Então, temos a palavra à nossa disposição para nos ajudar nesse caminho. Outra questão importante aqui que nós vimos é que o nosso amor à palavra, né? A palavra de Deus é manifestada em forma de obediência, né? E é prova de que nós podemos oferecer
é a prova de que nós podemos oferecer verdadeiramente, né, a nossa vida ao Senhor, ao nosso entendimento, às nossas forças, ao nosso coração, à nossa alma, vivendo para o Senhor, né, de maneira testemunhar dele a cada dia. Então, amando ao Senhor de todo o coração, alma e de todo entendimento, né, porque é assim que ele espera que nós possamos agir. E lembrando também que diante das dificuldades da vida e dos sofrimentos, né, que a vida muitas vezes pode nos causar, nós temos que nos perguntar sinceramente como ficam, né, as palavras do Senhor quando ele diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Então no Senhor nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, né, para nos manter de pé e para nossa sobrevivência, tá? Então se alguém tem sede, precisa ir até o Senhor e beber dessa fonte que é preciosa, que jorra justamente para a vida eterna, tá? Então Jesus, ele é a única resposta para todas as nossas mais profundas necessidades. E o salmista aqui demonstra, ele fala claramente sobre isso nessa seção de 8 versículos, e é esse o ensino principal que ele quer deixar para cada um de nós, tá? Para você e para mim também nessa manhã, de que Jesus, ele é a resposta para todas as nossas mais profundas necessidades, tá bom? Que Deus abençoe então o seu dia, a sua sexta-feira, o seu final de semana, que todos tenham um bom descanso, aqueles que terão esse descanso tanto no sábado como no domingo, buscando então a presença do Senhor e buscando justamente nele, né, tudo aquilo que é necessário para que possa então se manter de pé e nesse testemunho claro, evidente, para todos os homens, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, e que nós amamos e confiamos, né, naquilo que Deus é e naquilo que Ele é capaz de fazer, tá bom? Então que todos tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana, e Deus permitindo, segunda-feira estaremos então continuando mais uma sessão de 8 versículos, e na próxima quinta-feira nós estaremos terminando o Salmo 119, todos os seus 176 versículos, tá? Então vamos continuar firmes nessa jornada aí, e na semana que vem nós estaremos então terminando todo esse capítulo 119 do Salmo que temos então aqui diante de nós, tá bom? Que Deus possa abençoar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pedimos por esse dia, pedimos pelo final de semana, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que todos sejamos agradáveis ao Senhor, e que possamos, ó Deus, demonstrar que amamos a justiça, amamos o Senhor, a Tua palavra, e assim possamos, ó Deus, viver de uma maneira realmente que agrade ao Senhor e que demonstre o quanto nós amamos a Tua lei e queremos, ó Deus, permanecer realmente na Tua presença, sempre firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que nosso trabalho, que a nossa vida não é vã no Senhor. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenham todos, então, um bom final de semana, na graça e na paz do Senhor. E Deus permitindo, segunda-feira, nos veremos novamente. Forte abraço e até lá. Pra te adorar.